Olá, tudo bem com vocês? Professora Kelly de Biologia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Enem e dar continuidade ao nosso assunto de genética. Mas antes, gostaria já de convidá-los a se inscrever no canal JAF Conecta, curtir, comentar, compartilhar com os colegas esses vídeos. É muito importante que outros alunos JAF tenham acesso a esses conhecimentos. Bom, além dos conteúdos, eu gostaria também desses próximos vídeos dar algumas dicas, alguns bizus, como vocês costumam dizer, de como é a biologia no Enem, certo? Então, se liga nas dicas. E vamos às dicas. Muitos alunos comentam que a biologia tem muitos nomes difíceis e complexos, mas se você ficar atento aos prefixos e sufixos das palavras, certamente você vai ver que não são nomes tão difíceis assim. Não se limite ao livro didático, pesquisas na internet, documentários, textos, filmes, são outras fontes também de conhecimento dentro da biologia. Outra dica é em relação ao próprio estudo. É muito importante se fazer resumos, mapas mentais, anotações e constantemente se fazer revisões. Nós precisamos sempre estar voltando aquelas anotações para revisar. Por isso que é importante fazer um bom resumo e fazer bons mapas mentais. Mas vamos falar um pouco sobre a biologia no Enem. Você sabe quais os assuntos de biologia que mais caem no Enem? Nos próximos slides, vamos conhecer. Nesse gráfico, podemos observar em percentuais quais os conteúdos que mais caem no Enem. Se você observar, na parte azul, nós temos aí ecologia, com 31,25%. Desde quando o Enem surgiu, sempre teve questão de ecologia, então é um assunto que nós não podemos deixar de ver. Assim como fisiologia humana, biotecnologia, que é um assunto também muito importante. E aí nós temos bioenergética, genética com 5,21%, evolução, que são assuntos do terceiro ano. Então, se vocês observarem, nós temos aqui alguns conteúdos que têm uma relevância maior. Então, por conta disso, nós daremos uma modificada na forma que nós iremos abordar os próximos conteúdos. Como vocês puderam perceber, existem alguns assuntos na biologia que têm um maior destaque. Na genética não é diferente. Primeira lei de Mendel, conceitos gerais, sistema BO, fator RH, cruzamentos, são assuntos que têm uma relevância maior, assim como também a biotecnologia, entre outros. Por essa razão, os dois próximos capítulos nós faremos de uma maneira mais sucinta, para que nós possamos ter tempo para chegar a esses assuntos de maior relevância, como ecologia, evolução, biotecnologia. Então, nós faremos essa alteração, de certa forma, com certeza pensando no melhor. E hoje nós iremos falar sobre a segunda lei de Mendel e interações gênicas, que está nos capítulos 3 e 4 do livro didático de vocês. Vamos lá? Relembrando a primeira lei de Mendel, nós aprendemos que Mendel cruzou características de maneira independente. Ele pegou, por exemplo, uma ervilha quanto à textura, lisa cruzou com uma rugosa, quanto à cor, amarela ou verde. Porém, com o avanço dos estudos, Mendel escolheu testar como seria o padrão de heranças ao analisar duas características simultaneamente, como a cor da semente e a textura. Mas por que Mendel fez isso? Na verdade, ele queria saber se uma característica tinha influência sobre a outra. Então, ele passou a observar mais de uma característica, como podemos ver aqui na próxima imagem. Ao cruzar ervilhas de sementes lisas e amarelas, que ele tinha certeza que eram puras, ele chamou isso de geração P. Cruzou com ervilhas de semente verde e rugosa. Com esse cruzamento, ele obteve o que nós chamamos de geração F1. Na geração F1, eu tive, como resultado, ervilhas de sementes amarelas e lisas, assim como as dominantes parentais puras. Nesse caso, essas ervilhas elas eram híbridas, porque elas eram fruto do cruzamento de duas espécies, de duas características diferentes. E aqui nós temos a geração F2,
que surgiu a partir do cruzamento da autofecundação dessas ervilhas. Com esse resultado, nós tivemos aqui uma nova proporção. 9 para 3, para 3, para 1. Vamos compreender melhor aqui nessa próxima imagem. O que foi que Mendel fez? Nessa geração F1, ele deixou que essas ervilhas se autofecundassem. Por que dihibridismo? Porque essas ervilhas da geração F1, elas são híbridas 2 vezes. O que é o híbrido? É quando eu tenho um heterozigoto. Então, eu tenho um dihíbrido porque eu tenho um cruzamento de 2 heterozigotos. Esse cruzamento vai dar, como resultado a minha geração F2, e nessa geração F2 eu vou ter o seguinte resultado. Observem, eu vou ter 9 ervilhas amarelas e lisas, 3 verdes e lisas, 3 amarelas e rugosas e uma verde e rugosa, ou seja, totalmente recessiva. Esse cruzamento também pode ser feito por meio do quadro de Piney, como nós aprendemos, porém, aqui, diferente da primeira lei que eu tinha somente 4 resultados, eu vou ter um quadro com 16 resultados. Isso porque eu estou cruzando 2 características. E a minha proporção da segunda lei é 9 para 3, para 3, para 1. Diferente da proporção da primeira lei, que é 3 para 1. Ok? Até agora, nós vimos que um gene é responsável por uma característica, mas também esses alelos podem interagir entre si e exercer diferentes relações de dominância. Aqui nós veremos um termo muito importante, que são as interações gênicas. Em 1905, 2 biólogos descobriram uma característica pode ser influenciada por mais de um gene. A isso chamamos de interações gênicas. E aqui nós temos um caso bem clássico, que é o caso dos galináceos. Esses galos, foi observado que para a determinação de cada crista, eu vou ter a interação de mais de um gene. Como diz, interação simples, vários genes, ou 2 ou mais genes, determinam uma mesma característica, como vocês vão ver agora. A crista nós, que é essa, ela vai ter como interação o Rzão e o Ezão. Quando tem esse tracinho, é porque tanto pode ser Rzão, Rzão, como pode ser Rzão, Rzinho. Mas a crista nós ela é determinada por 2 alelos dominantes, o Rzão e o Ezinho. Então, por que eu falo de interação gênica? Porque para a determinação da crista nós, eu vou ter a interação de 2 alelos, o Rzão e o Ezão, dominantes. Para a crista rosa, que é essa primeira que vocês observam, ela é determinada por um alelo dominante, Rzão, e 2 alelos recessivos, Ezinho. Para a determinação da ervilha, crista ervilha, nós temos aqui a interação de 2 Rzinho e 1 Ezão dominante. Aqui, como eu falei, pode ser tanto o Ezinho como o Ezão. A crista simples, que não tem nada de simples, ela é determinada por 2 alelos recessivos. Então, o que é que vocês precisam entender? Que na interação gênica, eu vou ter vários genes determinando um mesmo caráter. Nesse caso aqui, eu tenho o gene Rzão e Ezão, ou RE, que vão fazer diferentes combinações, determinando características aqui, como vocês podem observar. Um outro caso também é a epistasia. O que é a epistasia? Epistasia é quando um gene inibe ou anula o efeito do outro. Para isso, eu vou ter 2 genes específicos. Eu vou ter o gene epistático e o gene hipostático. O que é que quer dizer isso? O gene epistático é aquele que exerce a ação inibitória. Já o gene hipostático é aquele que sofre a inibição. Aqui nós temos 2 exemplos. O primeiro é esse aqui, que é uma epistasia do tipo dominante, porque ela é determinada por um alelo dominante. Explicando melhor. As galinhas, apenas das galinhas, das aves, ela é determinada por um alelo Czão ou Czinho. O gene Czão determina penas coloridas.
O gene Czinho determina penas brancas. O gene Izão, ele é o epistático sobre o Czão. O que é que isso quer dizer? Quando esse gene Izão vier junto com o Czão, ele não vai permitir as penas coloridas. Vamos observar aqui. Czão determina penas coloridas. Com o Izinho, a ave terá penas coloridas. Se o Czinho vier, Czinho que determina penas brancas, vier, né, ou com o Izão ou com o Izinho, ele vai ter também penas brancas. Já o Czão, aqui nesse caso, que determinaria penas coloridas, por ele vir em interação com o Izão, a ave não vai manifestar as penas brancas, as penas coloridas, e sim penas brancas, visto que o Izão, ele é um gene epistático, ou seja, a sua presença exerce uma ação inibitória, impedindo que as penas coloridas se manifestem, mesmo eu tendo um alelo Czão dominante que determinaria as penas coloridas. Então, por isso está acontecendo por um gene Izão, seria dominante, eu chamo de epistasia dominante. Nós temos também a epistasia recessiva, quando o gene epistático ele é recessivo. Para isso, ele tem que vir em dupla, em homozigose. Aqui nós temos um exemplo fofo, que são dos cães labradores. Esses cães eles podem ter 3 tipos de pelagem: a marrom, a dourada ou albina e a preta. Nesse caso, o gene Bzão vai determinar o pelo preto e o Bzinho pelo claro. O gene Ezinho ele é epistático sobre Bzão, ou seja, mesmo sendo um gene dominante, se o Ezinho aparecer junto, ele vai inibir a pelagem Bzão, que seria pelo preto, e o gene Ezão pelo marrom. Vamos observar. Aqui eu tenho o genótipo Bzão, Ezão, determina cor preta. Bzinho, Bzinho com Ezão, determina a cor marrom. Bzão, que determinaria a cor preta, como vem combinado com Ezinho, Ezinho, que é o gene epistático, não permite que a coloração preta se manifeste. E aí ele vai surgir com a cor dourada, que é esta aqui. Na mesma forma, nós temos aqui o Bzinho, Bzinho, que também, né, vai ser inibido, no caso, com o Ezinho, Ezinho. Então, quando o Ezinho, Ezinho vem junto com o Bzão, ele impede que o Bzão manifeste a sua coloração preta. E aí ele inibe a ação desse fenótipo. Isso eu chamo de epistasia recessiva, porque é determinado por um alelo recessivo. E para encerrar, nós temos aqui a pleiotropia. A pleiotropia é o contrário. Nesse caso, é quando um gene determina várias características. Nós vimos que vários genes determinando uma característica e aqui é o contrário. Eu tenho um gene determinando várias características. E aí nós temos alguns exemplos. Eu vou citar aqui alguns, né, como por exemplo a síndrome de Marfan, que é uma característica genética, nós veremos nas próximas aulas, que além das características físicas, também vem outros problemas, vem outros caracteres relacionados a essa síndrome, como defeitos cardíacos, problemas visuais e aracnodactilia, que é ter mais dedos nas mãos. Outro exemplo é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria ela é determinada por um alelo recessivo. Esse alelo recessivo, quando se manifesta, a pessoa ela impede que produza uma enzima. Essa enzima ela vai converter a fenilalanina, que é um aminoácido, em tirosina. Quando a pessoa nasce com fenilcetonúria, por um problema, por uma questão genética, ela não produz essa substância, essa enzima, que transforma esse aminoácido. E aí, nesse caso, ela vai acarretar várias características, dentre elas deficiência mental, convulsões, problemas psicomotores, hiperatividade, microcefalia, aí queda de cabelo, entre outras características. Como é que eu sei se eu nasci com essa característica ou não? Por meio do teste do pezinho. É um teste que vai detectar se esse bebê ele tem ou não essa doença, que é uma doença metabólica. Então, com isso, nós encerramos a nossa
videoaula, espero que tenham compreendido e nas próximas aulas nós daremos continuidade a esse assunto de genética.